Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados irmãos, companheiros em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Chegou um novo dia e aqui estou para vos trazer mais uma de nossas meditações dentro da palavra de Deus. Sendo assim, vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Dando sequência ao texto que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, hoje o versículo é o de número 4, que diz: que ninguém atente, cada um propriamente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não é interessante isso? O que Paulo quis dizer com isso? Quantas vezes, amados, visamos nossos próprios interesses sempre, é ou não é? Primeiro, os nossos interesses. Primeiro, o que se relaciona a nós. Depois, sobrando tempo, dependendo da situação, vamos então atender, socorrer os demais. Não é isso que Paulo nos ensinou, nem os apóstolos, muito menos Jesus. É pecado você cuidar dos seus próprios interesses? Não, de maneira nenhuma. Desde que não haja egoísmo nisto tudo, exclusivismo nisto tudo. Paulo está dizendo para você cuidar, sim, do que é seu, mas também se preocupe pelos interesses alheios. Aos que precisam de você, socorra-os, atenda-os, proteja-os, fortaleça-os naquilo que você pode fazer, agir, às vezes até intervir, com o intento de ajudar. Abençoe, e você será abençoado, abençoado. Deus quer te ajudar sempre. Agora Ele quer que você também se preocupe com o teu próximo, com o teu semelhante. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. João 13:34. E nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. É nesse sentido que este versículo está a dizer. Era isso que Paulo queria que a igreja lá de Filipos se preocupasse, e que essa tem que ser a minha e a tua preocupação. Eu não posso me preocupar só comigo, mas eu tenho que me preocupar com o meu semelhante, aquele que está perto de mim e que é carente, que está necessitado, necessitada. Que ninguém se preocupe só com o que é seu, mas que cada qual também. Quando ele fala também, é porque ele está dizendo que você pode se preocupar com o que é seu, com seus interesses, mas também se preocupe com os interesses dos outros. Porque do jeito que você precisa, eles também precisam. Do jeito que você é necessitada, eles também são necessitados. Todos nós, seres mortais, estamos em um mesmo barco. E um barco em alto mar, ele está sujeito às intempéries do tempo. Tempo bom, tempo ruim, tempo de bonança, temporais, de diversas ordens, não é verdade?
E quantas vezes este barco pode ficar à deriva, isto é, sem rumo, sem direção, pode quebrar motor do barco, enfim. E agora? Temos que chegar com esse barco em algum porto seguro. E Deus nos dará a direção. E é aí que todos estamos a precisar. Se você tem, dê a quem não tem. Se você está numa boa situação, ajude quem está em má situação. Porque a vida é semelhante a uma roda gigante, ela está girando. E na medida que ela vai girando, você vai subindo, subindo, chega ao seu topo, mas ela está girando e você vai descer. E nunca te esqueças deste pensamento. Quando você estiver subindo, isso está falando de prosperidade, de bênção, de vacas gordas, de espigas gordas. Ajude o teu próximo, porque na hora que a roda começar a descer, você pode precisar de que alguém te ajude. Então pense sempre nisto. Quando você estiver subindo, ajude a todos, porque dos teus amigos você pode precisar quando a roda estiver descendo. A roda está girando. Não é interessante? Então, meu amado irmão, minha querida irmã, não nos preocupemos apenas com os nossos interesses, mas também preocupemos-nos com os interesses dos outros. Vamos estender a nossa mão àquele que está necessitado, àquela que está necessitada. Vamos consolar os aflitos, alegrar os tristes, alimentar os famintos, saciar os sedentos, proteger os desamparados, socorrer os necessitados. Somos irmãos, somos uma família, todos descendentes de um mesmo pai, de uma mesma mãe, Adão e Eva. Independente da cor da pele, da cultura, da religiosidade, da etnia, do idioma, não importa. Todos somos seres humanos, mortais. Não há ninguém superior a ninguém, muito menos melhor. Podemos ser diferentes, isto sim, mas a conjuntura é a mesma, a estrutura da mesma forma. Somos iguais. E a Bíblia diz que Deus ama a todos, não é verdade? Os seres humanos é que são ingratos a Deus. Em João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E este mundo que a Bíblia que se refere não é o mundo geológico, não é o mundo sistêmico, não é o mundo político, não é o mundo cósmico. Esse mundo aqui é de pessoas. Deus amou o mundo, isto é, Deus amou as pessoas de tal maneira que deu seu Filho para morrer por elas. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 4, ele disse: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Paulo conclui no versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Este mesmo Paulo, escrevendo a Tito, seu filho na fé, ministerialmente falando, no capítulo 2, versículo 11, ele diz: porque a graça de Deus
se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Você está vendo? Como Deus se preocupa com todos os homens. Aqui, homens é no seu sentido humano, gênero humano. Aqui está incluído homens, mulheres. Homens e mulheres. Aqui, eu e você estamos nesta lista. Deus nos amou antes que o amássemos. Ele chegou ao ponto de doar o seu próprio filho para, morrendo, resgatar nossas almas da escravidão do pecado. E agora Jesus, com toda a propriedade, fala aquelas palavras que eu já citei aqui. Amai-vos uns aos outros conforme eu vos amei. Do jeito que ele nos amou, amemo-nos mutuamente. Do jeito que ele se preocupa por nós, pelos nossos interesses, preocupemo-nos também pelos interesses dos nossos irmãos, amigos, até mesmo por aqueles que se dizem gratuitamente nossos inimigos, por não gostarem de pertencermos a uma outra religião, coisa do tipo, coisa do gênero, né? Então, irmão, é por estas e outras que Paulo nos ensina que a gente chega a essa triste conclusão de como o reino de Deus está longe de tantas pessoas que infelizmente se dizem evangélicas, mas que não exercem esse cristianismo autêntico. Cada um se preocupa consigo mesmo somente. Só visa os seus próprios interesses, somente. Os outros, que se virem. Aonde está Deus nesta história? Aonde está a palavra de Deus nesta história? Onde está o nosso cristianismo nessa história? Cristo veio para nos unificar. Cristo veio para nos fazer um. Na sua oração sacerdotal, do capítulo 17 do Evangelho de João, ele orando ao Pai disse: Pai, que eles sejam um assim como nós. Que maravilhoso, não é? Então, irmãos, que isto não fique em um mero discurso, mas numa prática diária, uma vivência bibliocêntrica, cristocêntrica. Examine bem esse versículo 4 neste dia e o aplique na tua vida. Se você já o aplica, isto é, se você já o pratica, glória a Deus, parabéns. Mas se você ainda não pratique, passe a fazê-lo. E você verá que a tua vida espiritual em muito melhorará. Porque Deus contigo será e pronto sempre estará para te abençoar e recompensar por tudo isso. Viu? Não te preocupe só com os teus interesses, mas também com os dos outros. E aqui está se falando de necessidade. Todos nós precisamos sempre, muito, de alguma coisa ou de tudo. E como você gostaria que alguém te socorresse como você, quando você precisa, faça o mesmo em relação aos outros. Ajude os outros como você gostaria de ser ajudada se precisar. Pense sempre nisto, viu? E você ajudando a alguém, você terá de Deus sempre a recompensa. Pense nisto, viu? Não se preocupe apenas com o que te é próprio, mas também se preocupe com os interesses dos outros. Pense nisto, Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, que esta palavra encontre guarida em cada um de nossos corações. Que o nosso próximo seja sempre a nossa meta e que com eles possamos sempre nos preocupar. Estenda a tua mão para curar os enfermos e o problema solucionar. Pai Santo,
recebe a minha oração e gratidão. Eu te imploro em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado e próspero dia na presença do Senhor nosso Deus. Receba o meu forte abraço e a paz do Senhor.